A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 30. Quando Juno ficou enfurecida de ciúme por causa de Semele, contra todo o sangue de Tebas, como nos foi contado por muitas fadas, e quando Atamante ficou tão enlouquecido que, vendo sua esposa com os 2 filhos, segurando um deles em cada mão, ele gritou: "Estendam as redes para que eu possa laçar a leoa junto com os filhotes na armadilha." E então estendeu suas garras impiedosas, e pegou aquele que se chamava Learco, e girou-o, e espatifou-o sobre uma pedra, e depois afogou a esposa com o outro fardo. E quando a sorte tinha por fim se voltado contra o orgulho dos troianos, agora humilhados com seu monarca e reino igualmente desfeitos, e quando a triste Écuba, miserável e cativa, lamentava sobre o corpo de Polixena e viu na praia jazer seu querido Polidoro, e toda a costa do mar pôde ouvir seu lamento. Ela se esgotou latindo como um cão, e sua razão foi reprimida pela tristeza. Enfim, nem a fúria de Tebas nem a de Troia não poderiam machucar de maneira tão cruel, nem ferir as bestas, muito menos a forma humana, como 2 sombras que eu vi, pálidas e nuas, numa corrida louca, mordendo a todos pelo caminho, assim como os porcos que saem de um chiqueiro. Uma delas alcançou Capóquio e cravou-lhe os dentes em sua nuca. O pobre coitado caiu de barriga e foi levado, arrastado pelo chão pedregoso. E o aretino, que ainda estava tremendo, se levantou e me disse: "Esse capetinha é Gianni Schicchi, que está sempre assim, raivoso, mordendo os outros." "Ó amigo", disse eu para ele, "antes que esse aí também crave os dentes em você, por favor, diga quem é a outra sombra que veio correndo." E ele me disse: "Aquele é o antigo espírito da celerada mirra, que se tornou amante do próprio pai, além de todos os limites do amor. E para cometer essa vil transgressão, ela conseguiu falsificar a própria forma, como o seu par, esse outro que ali vai. Tendo cobiçado a dama do rebanho, ele se disfarçou e fingiu ser Buoso Donati, legando seus bens e assinando um testamento. E quando o casal raivoso se afastou, eu não conseguia despregar os olhos deles. Voltei-me para olhar os outros infelizes. Então eu vi, sem que se pareceria com um alaúde, se a sua virilha estivesse separada daquela parte do corpo onde o homem se bifurca, a dolorosa hidropisia que desproporciona o corpo e distorce os membros com os humores de seu mal, até que a barriga cresça assim, fora de sintonia com o rosto, obrigou-o a manter os lábios entreabertos, como faz um ético que, possuído pela sede, deixa um lábio caído enquanto ergue o outro. Ó vocês que por nenhum castigo são angustiados, e não entendo por que neste mundo de sofrimento, ele disse, por favor, deem um pouco de atenção à completa miséria do mestre Adamo. Em vida, gozei à vontade tudo o que desejei, e agora, ai de mim, clamo por uma gota de água fresca. Os riachos de água cristalina em cada colina verde de Casentino, que descem até a queda do Arno, e todos os seus cursos preenchem com umidade fria, sempre, como em um sonho, vejo todos eles, porque a visão deles me castiga mais do que esta doença que vai comprimindo meu rosto. A justiça, que me castiga de forma tão dolorosa, pode encontrar motivo no lugar onde pequei,
e faz aumentar os suspiros que agora deploro. Foi em Romena, lá onde eu falsifiquei uma moeda com a efígie do Batista, e ali deixei meu corpo queimado para trás. Queria tanto encontrar aqui o espírito miserável de Guido, ou de Alessandro, ou do irmão deles. Eu preferiria vê-los, a ver novamente a fonte branda. Um já está aqui, a menos que estejam mentindo as aceleradas sombras que por aqui vagam. Mas de que me adianta, se estou todo deformado? Pois, se eu ainda tivesse forças para rastejar, pelo menos uma polegada a cada 100 anos, eu já teria me colocado a caminho e procurado por eles. Entre esta gente vil. Mas esta pocilga tem 11 milhas de comprimento e não tem menos de meia milha de largura. Por causa deles estou aqui entre maldita família. Fui induzido por eles a cunhar os florins que continham 3 quilates de falsa liga. Perguntei a ele, e quem são esses 2 miseráveis que exalam vapor como uma mão suada no inverno e apodrecem aí do seu lado direito? Já estavam aqui antes e nunca os vi se mexerem, desde que fui atirado neste vale, ele disse, e creio que eles nunca se moverão. Uma dessas sombras é a cínica que acusou José. O outro é o falso Sinon, o grego de Troia. Queimando de febre, eles exalam esse fedor. Então um deles, com o orgulho ferido, por ter sido apresentado assim de forma tão indigna, golpeou com o punho aquela barriga estufada. A barriga redonda soou como um tambor, e mestre Adamo devolveu-lhe um tapa no rosto, com o seu braço que estava menos rígido. Enquanto exclamava, embora eu esteja impedido de me mover, porque meus membros estão pesados, ainda tenho um braço para usar quando preciso. O outro respondeu, ah é? Mas quando estava indo para a fogueira, o seu braço não teve tanta serventia, a não ser quando você cunhava suas moedas. E o hidrópico respondeu, sim, isto é fato, mas você não foi assim tão verdadeiro, quando os troianos perguntaram pela verdade. Sim, eu menti, mas você cunhou moedas falsas, disse Sinon. E eu estou aqui por uma única falha, mas você errou mais do que todos os demônios. Lembre-se do cavalo, seu perjuro, respondeu aquele da barriga dilatada, e que sinta mais dor, quanto mais for conhecido. E que seja infinita a sede que racha sua língua, disse o grego, e que essa água podre enche seu estômago diante dos olhos de todos. E o cunhador, você arreganha essa boca apenas para caluniar e para amaldiçoar, mas se eu tenho sede e os humores me incham, você queima de febre e a sua cabeça lateja. E para fazer você lamber o espelho de Narciso, não seria preciso insistir com muitas palavras. Eu os ouvi ainda imóvel e perplexo, quando meu mestre disse, mas que tanto você olha? Falta bem pouco para me deixar zangado. E quando percebi que ele falava com raiva, voltei-me para ele com tanta vergonha, que só em recordar o meu rosto queima novamente. E como aquele que tem um sonho mau, e acordando não sabe se foi apenas um sonho, desejando que aquilo não se torne real, assim eu fiquei mudo e cheio de remorsos, pois queria pedir desculpas e não conseguia, pois acreditava que não seria perdoado. Falhas maiores são lavadas com menos vergonha, disse meu mestre. Há muitas falhas maiores do que a sua, portanto fique livre de toda tristeza. Mas não esqueça que sempre estarei ao seu lado, se a sorte o levar novamente para perto desse tipo de gente em semelhante debate, porque é vergonhoso dar ouvidos a coisas como essas. Oi, tudo bem? Virgílio ficou meio chateado aqui com o Dante, né, observando a briga do mestre Adamo com o Sinon.
Esses personagens que estão aqui, gente, hoje, no último, na última vala do décimo, na 10ª vala do 8º círculo, nós estamos acompanhando Dante e Virgílio caminhando aí pelo Malebolge. O canto de hoje é o canto 30. O Malebolge é o 8º círculo, ele é composto por 10 valas. E a 10ª vala é a última em que estamos, é a vala dos falsificadores e caluniadores. O Dante reserva para o Malebolge 13 cantos. Esses cantos vão do 18 ao 30. Então nós estamos na última vala, que é a 10ª. E a Divina Comédia, então, reserva um canto e meio, o canto 30 e pedaço do canto 29 para a 10ª bolgia. Então, mostrando aqui para vocês, eles completaram, né, o 8º círculo, estão completando aqui, né? Estamos vendo ainda aqui os falsários de metais, moedas, pessoas e de palavras. Malebolge, 8º círculo, fraudulentos, pecados da loba. Então já caminharam bastante, né, Virgílio e Dante. Estamos aí quase no fim do inferno, né? Nesse momento importante aí da Divina Comédia. Aqui, olha, eu fiz a figura do Malebolge. Então nós temos primeira vala, sedutores e exploradores, a segunda vala, bajuladores e manipuladores, a terceira, simoníacos, a quarta, adivinhadores, a quinta, corruptos e trapaceiros, a sexta, hipócritas, a sétima, ladrões, a oitava, conselheiros do mal, a nona, semeadores de discórdia, a 10ª, falsificadores. Hoje, então, é a última vala, momentos finais aí desta peregrinação no Malebolge, no 8º círculo, o círculo aí dos falsificadores, né? O círculo dos fraudulentos. Todos aí são fraudulentos, né? Dante introduz, então, uma longa comparação da 10ª bolgia com a mitologia grega. Então temos que ler isso aqui com calma. Ele usa aqui vários mitos recontados por Ovídio em sua Metamorfoses. Neste livro importante de Ovídio que Dante traz para a gente aqui, gente. São muitas coisas. Então vou ler devagar, explicando conforme as notas aqui o que o mito está dizendo, né? Quando Juno ficou enfurecida de ciúme por causa de Semele. Semele é a filha de Cadmo, fundador e rei de Tebas. Ela era amada por Júpiter e, portanto, era odiada por Juno. Juno é a Hera na mitologia romana, ela se chama Juno. E o Júpiter é o Zeus. Aqui na mitologia romana, Ovídio, Metamorfoses, livro 4, eles têm esse nome, né? Zeus é Júpiter e Hera é Juno. Então, a filha de Cadmo, a Semele, ela era amada por Júpiter e odiada por Juno. Então, Dante diz, quando Juno ficou enfurecida de ciúmes, por causa de Semele, contra todo o sangue de Tebas, como nos foi contado por muitas fadas, então ele fala de fadas aqui como as ninfas, né, aquelas que inspiram os poetas como Ovídio. Aqui é o ciclo de Tebas, né? E quando Atamante ficou tão enlouquecido, Atamante, casado com uma irmã de Semele, enlouqueceu com a irada Juno, com o resultado descrito no texto, né? Que foi isso aqui, olha. Que vendo sua esposa com os 2 filhos, segurando um deles em cada mão, ele viu a irmã de Semele segurando os filhos, né? Ele gritou, estendam as redes para que eu possa laçar a leoa junto com os filhotes na armadilha. Então ele mata a esposa e os filhos, ó. E então estendeu suas garras impiedosas, ele estava louco, né? E pegou aquele que se chamava Learco, um dos filhos, e girou-o e espatifou sobre uma pedra. E depois afogou a esposa com o outro fardo, com o outro filho, né? Então esse Atamante mata a esposa e os filhos. Mais uma tragédia. E quando a sorte ou o destino, a fortuna, tinha por fim se voltado contra o orgulho dos troianos, já é o ciclo de Troia, agora humilhados com seu monarca e reino igualmente desfeitos, né, o Príamo,
o reino dele acabou, né, com o fogo em Troia, e quando a triste Écuba, mulher de Príamo, rei de Troia, a mãe de Polixena e Polidoro, enquanto ela lamentava a morte de sua filha morta, como uma oferenda na tumba de Aquiles, ela também encontrou o cadáver de seu filho morto pelo rei da Trácia. Então eles mataram a Polixena para terem bons ventos para retornarem para a Grécia. Enquanto ela chorava Polixena, foi encontrado aí o cadáver do Polidoro, seu outro filho, morto pelo rei da Trácia, a cuja guarda ela o havia confiado. Então a Écuba estava ali berrando, desesperada, né, miserável e cativa. Isso o Ovídio nos conta também no livro 13 das Metamorfoses. Écuba, então, triste, lamentava sobre o corpo de Polixena e viu na praia jazer seu querido Polidoro. E toda a costa do mar pôde ouvir seu lamento. Ela, a Écuba, se esgotou, latindo como um cão. E sua razão foi reprimida pela tristeza, né? Desespero desta mãe. Enfim, nem a fúria de Tebas, nem a de Troia, os dois grandes ciclos das famílias troianas e das guerras, né? A guerra dos Sete contra Tebas e a guerra de Troia, não poderiam machucar de maneira tão cruel. Aí ele vai ligar o que ele está vendo, Dante. Nem ferir as bestas, muito menos a forma humana. Aí ele entra na primeira cena, né? Como, a comparação, duas sombras que eu vi, pálidas e nuas, numa corrida louca, mordendo a todos pelo caminho. Assim como os porcos que saem de um chiqueiro. Então ele fala, eu ali vi na 10ª Bolgia, como essas pessoas aí da mitologia grega, muito mais do que eles, muito mais do que Juno, enfurecida por causa de Semele, muito mais do que Atamante, que matou seus dois filhos e a esposa, muito mais do que Écuba, que viu Polixena e Polidoro mortos ao mesmo tempo. Também eu vi duas sombras, né, que se corriam uma atrás da outra, mordendo a todos pelo caminho. Então ele liga tudo isso para falar dessas duas sombras. É uma longa comparação com a mitologia grega, a gente tem que ler com muita calma. Uma delas alcançou Capóquio e cravou-lhe os dentes em sua nuca. Esse Capóquio já apareceu lá no canto 29. O pobre coitado caiu de barriga e foi levado arrastado pelo chão pedregoso. E o Aretino, quem que é o Aretino? É o Grifolino, aquele que disse que podia voar e por isso foi condenado, né, que não conseguia voar. Então o bispo condenou ele como blasfemo, herege. Está no Inferno 29, verso 97. E o Aretino, que ainda estava tremendo, se levantou e me disse, esse capetinha é Gianni Schicchi. Gianni Schicchi era um dos cavalcantes de Florença, que está sempre assim, raivoso, mordendo os outros. Então nós temos aí esse Gianni Schicchi sempre mordendo as pessoas, que está sempre assim, raivoso, mordendo os outros. Ó amigo, disse eu para ele, antes que esse aí também crave os dentes em você, por favor, diga quem é a outra sombra que vai correndo. Então ele pergunta o Dante para o Grifolino. E ele me disse, aquele é o antigo espírito da acelerada Mirra, que se tornou amante do próprio pai, além de todos os limites do amor. Essa Mirra, gente, Mirra ou Esmirna, na mitologia greco-romana, foi a mãe de Adonis, filho que ela teve com seu próprio pai. Então Adonis é fruto desse incesto, né? E para cometer essa vil transgressão, ela, Mirra, conseguiu falsificar a própria forma, ó, falsificadores, metamorfoseou. Como o seu par, esse outro que ali vai. Então ela falsificou a si mesma para deitar-se com o pai e gerar Adonis. Aí esta outra, ó, tendo cobiçado a dama do rebanho, ele se disfarçou e fingiu ser Buoso Donati, legando seus bens e assinando um testamento. Vamos lá. Buoso Donati foi apresentado como ladrão na 7ª Bolgia, Inferno, canto 25, verso 140. Buoso era dono de uma égua ímpar, conhecida como a Dama do Rebanho. Para reparar sua inescrupulosa aquisição de riquezas, ele fez um testamento transmitindo seus legados a várias comunidades religiosas. Quando ele morreu, seu sobrinho Simone manteve o fato escondido e contratou Gianni Schicchi, que está ali correndo, né, que tinha grandes poderes de mimetismo, para fingir ser Buoso no leito de morte. Agindo como Buoso, o trapaceiro Gianni
professou o desejo de fazer uma nova disposição de seus recursos e, após especificar alguns insignificantes legados de caridade, nomeou Simone como herdeiro dos bens e legou a égua de Buoso para si mesmo. Então esse Skique, ele se passou por Buoso, né? É isso que o Grifolino está contando para o Dante, olha. Tendo cobiçado a dama do rebanho, a égua de Buoso, ele se disfarçou, o Skique, e fingiu ser Buoso Donati, que tinha herdado os bens para uma comunidade. O Skique se fingiu ser ele, né? Fingiu ser o Buoso e revogou o testamento, né? Passou para o Simone, que era sobrinho aí do Buoso. E aí o texto diz, legando seus bens e assinando um testamento, né? Ele falsificou. Então eles estão correndo ali essas duas sombras. E quando o casal raivoso se afastou, Dante está dizendo, eu não conseguia despregar os olhos deles. Voltei-me para olhar os outros infelizes. Então a Mirra e o Skique, né, saíram de perto ali. Temos aqui uma luta entre o Capoc e o Diane Skique na 10ª vala do 8º círculo, feitos aí pelo Gustavo Doré, falsificadores e caluniadores, né? Eles estão brigando ali terrivelmente. Então Dante ficou olhando para eles e depois que eles se afastaram, olhou para o outro. Então eu vi um que se pareceria com um alaúde. Não sei se eu falei ataúde na leitura, alaúde, que é um bem gordo, barrigudo, né? Que não conseguia nem se mover, é o mestre Adamo. Se a sua virilha estivesse separada daquela parte do corpo onde o homem se bifurca, ele não tinha cintura, não tinha nada. A dolorosa hidropisia que desproporciona o corpo e distorce os membros com os humores de seu mal, até que a barriga cresça fora de sintonia com o rosto, obrigou-o a manter os lábios entreabertos. Como faz um ético, um tísico, né, um doente, que, possuído pela sede, deixa um lábio caído enquanto ergue o outro. Esse homem estava cansado, né? Ele era imenso, estava ali travado, não conseguia andar, barrigudo, né? Parecia que estava com sede. Ó vocês, o mestre Adamo, né, esse homem vai perguntar, vai dizer, que por nenhum castigo são angustiados, e não entendo porquê, neste mundo de sofrimento, ele disse. Por favor, dei um pouco de atenção à completa miséria de mestre Adamo. Então, esse mestre Adamo de Brescia, era um exímio trabalhador dos metais, falsificador, né? Foi induzido pelo conde Guido de Romena em Casentino, distrito de Planalto do Alto Arno, a falsificar a moeda de ouro de Florença. Então, ele vai falar que ele falsificou a moeda de Florença que tinha efígie de João Batista. Então ele fala, dei um pouco de atenção à completa miséria do mestre Adamo, em vida gozei à vontade tudo o que desejei, e agora ai de mim clamo por uma gota de água fresca. Os riachos de água cristalina em cada colina verde de Casentino, que descem até a queda do Arno, e todos os seus cursos preenchem com umidade fria, sempre, como em um sonho, vejo todos eles. Então ele está lembrando, né, dessas águas que correm aí pela Toscana. Porque a visão deles me castiga mais do que esta doença que vai comprimindo meu rosto. Ele vai inchando ali, né, hidrópico. A justiça que me castiga de forma tão dolorosa pode encontrar motivo no lugar onde pequei e faz aumentar os suspiros que agora deploro. Foi em Romena, lá onde eu falsifiquei uma moeda com a efígie do Batista. Essa moeda aí de Florença, né? O florim de ouro, dotado depois em outros países da Península Itálica. Foi cunhado pela primeira vez em 1252. Os florins traziam de um lado o lírio e do outro a efígie de João Batista. O ouro era de 24 quilates, ou seja, não tinha liga. A moeda logo passou a circular de forma ampla e manter sua pureza tornou-se para os florentinos uma questão de primeira importância. Então eles tinham aí essa importância, né, de manter a pureza do ouro. Então ele falsificava a moeda. Uma moeda com a efígie do Batista eu falsifiquei, e ali eu deixei meu corpo queimado para trás. Suponho aqui que ele foi queimado, né, pela igreja.
Queria tanto encontrar aqui o espírito miserável de Guido, ou de Alessandro, ou do irmão deles. Ele vai citar aí, né, os Guidi de Romena eram um ramo da família dos Guidi. O pai dos 3 irmãos citados no texto era neto do velho Guido e da boa Gualdrada e primo de Guido Guerra, que Dante encontrou no 7º círculo, Inferno 16, verso 38. Não se sabe como se chamava o terceiro irmão, nem qual dos 3 já estava morto no início de 1300, que é quando se passa o poema, né? Então esse mestre Adamo está dizendo, queria tanto encontrar aqui o espírito miserável de Guido, ou de Alessandro, ou do irmão deles. Eu preferiria vê-los a ver novamente a Fonte Branda. Então a Fonte Branda é uma célebre fonte da cidade de Siena. Perto de Romena existe uma nascente que também se chama Fonte Branda. Mestre Adamo teria mais prazer em encontrar os Guidi no inferno do que em ver novamente essa fonte. Apesar de que ele estava com tanta sede, ele preferiria ver esses irmãos sofrendo aí no inferno, porque foi por causa deles que ele falsificou o florim, né, essa moeda de ouro aí de Florença. Um já está aqui, a menos que estejam mentindo aceleradas sombras que por aqui vagam. Mas de que me adianta se estou todo deformado, não consegue andar, né? Esse que Dante encontrou lá, o neto, né, do velho Guido, o Guido Guerra, Dante já encontrou no 7º círculo. Então o mestre Adamo fala, já está aqui se essas sombras aqui não estão mentindo para mim. Pois se eu ainda tivesse forças para rastejar, pelo menos uma polegada a cada 100 anos, eu já teria me colocado a caminho. Eu não tinha força, estava gordo demais. E procurado por eles entre esta gente vil, mas esta pocilga tem 11 milhas de comprimento e não tem menos de meia milha de largura. Recordemos que a Bolgia anterior, a 9ª, tinha 22 milhas de circunferência. Nós vimos isso no canto 29, no verso 9. 11 milhas de comprimento equivalem a 17,5 km, e meia milha de largura equivale a 800 metros. Ele está falando aí do tamanho desta Bolgia, né? Mas esta pocilga aqui tem 11 milhas de comprimento e não tem menos de meia milha de largura. Por causa deles estou aqui entre maldita família. Fui induzido por eles a cunhar os florins, que continham 3 quilates de falsa liga. Por isso ele foi condenado, né? Ele não consegue se mexer dali. Perguntei a ele, aí o Dante volta. E quem são esses 2 miseráveis que exalam vapor como uma mão suada no inverno e apodrecem aí do seu lado direito? Aí o Adamo vai responder, já estavam aqui antes e nunca os vi se mexerem, desde que fui atirado neste vale. Ele disse, e creio que eles nunca se moverão. Uma dessas sombras é a cínica que acusou José. Aqui é a esposa de Putifar. Ela acusou injustamente a José. No Gênesis, capítulo 39. Então ela está aqui. O Dante desenhou essa mulher. Né? Eu colori ela aqui, de cor de rosa. Ela está lá, a cínica, a mulher de Putifar, que acusou José e José foi preso. Ainda está lá no livro do Gênesis. O outro é o falso Sinon, o grego de Troia. Esse Sinon, gente, ele é chamado Sinon de Troia, como foi conhecido por sua conduta. Ele fingiu ter desertado dos gregos e, por meio de uma história falsa, convenceu os troianos a aceitarem o fatal cavalo de madeira. Então ele foi falso, né? Ele era dos gregos, fingiu ter desertado e falou para os troianos aceitarem o cavalo. Eles abrem as portas de Troia, introduzem o cavalo lá dentro, cheio de guerreiros troianos, né? Isso é a causa da queda de Troia. Aí ele fala, o Adamo, o outro ali é o falso Sinon, o grego de Troia. Queimando de febre, eles exalam esse fedor. Então um deles, com o orgulho ferido, por ter sido apresentado assim, de forma tão indigna, golpeou com um punho aquela barriga estufada. Então esses dois, a cínica esposa de Putifar e o Sinon estavam ali perto de Adamo. Adamo apresenta eles assim, e o Sinon certamente golpeia a barriga de Adamo. O grego Sinon deu um soco na barriga de mestre Adamo. É isso mesmo, né? Fez um barulho terrível.
A barriga redonda soou como um tambor. Dante está rindo aqui, né, gente? Tem uma coisa engraçada no final dessa bougia. E mestre Adamo devolveu-lhe um tapa no rosto, com o seu braço que estava menos rígido. Começa uma briga engraçada aqui até. Enquanto exclamava, embora eu esteja impedido de me mover porque meus membros estão pesados, ainda tenho um braço para usar quando preciso. O outro respondeu, mas quando estava indo para a fogueira, o seu braço não teve tanta serventia, a não ser quando você cunhava suas moedas. Então é engraçado que é um humor mesmo. E o hidrópico respondeu, né, o Adamo, sim, isso é fato, mas você não foi assim tão verdadeiro. Quando os troianos perguntaram pela verdade, você mentiu, né, você falsificou, fez com que eles recebessem o cavalo de madeira lá dentro, né, o cavalo de Troia dentro da cidade. Sim, eu menti, mas você cunhou moedas falsas. Fica jogando um na cara do outro, né? Disse Sinon. E eu estou aqui por uma única falha, mas você errou mais do que todos os demônios. Lembre-se do cavalo, seu perjuro, respondeu aquele da barriga dilatada, e que sinta mais dor quanto mais for conhecido. Então eles estão brigando feio, né? E que seja infinita a sede que racha sua língua, disse o grego, e que essa água podre incha seu estômago diante dos olhos de todos. Quer dizer, você vai ser conhecido a sua história, ele fala para o grego, e o grego fala que diante de todos a água podre incha seu estômago. E o cunhador, o Adamo, você arreganha essa boca apenas para caluniar e para amaldiçoar. Mas se eu tenho sede e os humores me incham, você queima de febre e a sua cabeça lateja. E para fazer você lamber o espelho de Narciso. O espelho de Narciso é o lago em que Narciso viu sua forma refletida. Uma outra alusão à mitologia grega, né? O Narciso achava a si mesmo lindo, se apaixona por si mesmo, pula, né, no lago e morre, né? Porque ele se apaixona pela sua beleza, né, pela própria beleza. Não seria preciso insistir com muitas palavras. Que aí o Adamo fala, né? Para fazer você lamber o lago, né? Te matar também. Afogado, não precisa insistir com muitas palavras. Eu os ouvia, né, o Dante ali, fofoqueiro, né, querendo saber o que estava acontecendo, ainda imóvel e perplexo, quando meu mestre disse, mas que tanto você olha, falta bem pouco para me deixar zangado. Tá assistindo essa briga esquisita aí, né? E quando percebi que ele falava com raiva, voltei-me para ele com tanta vergonha, que só em recordar o meu rosto queima novamente. E como aquele que tem um sonho mau e acordando não sabe se foi apenas um sonho, desejando que aquilo não se torne real, assim eu fiquei mudo e cheio de remorsos, pois queria pedir desculpas e não conseguia, pois acreditava que não seria perdoado. Ele ficou com vergonha de Virgílio. Né? Falhas maiores são lavadas com menos vergonha, disse meu mestre. Há muitas falhas maiores do que a sua, portanto fique livre de toda tristeza. Aí o Virgílio acalma o Dante, não precisa ficar com vergonha não. Mas não esqueça que sempre estarei ao seu lado, se a sorte o levar novamente para perto desse tipo de gente em semelhante debate. Esse povo louco aqui. Porque é vergonhoso dar ouvidos a coisas como essas. Para de ficar dando ouvido a essas fofocas, Dante. É o final, então, gente, do 8º círculo Malebolge. Nós, olha, caminhamos bastante, graças a Deus, né? Caminhamos aí pelo 8º círculo, o círculo dos fraudulentos, o Malebolge. Caminhamos pelas 10 valas com Dante e Virgílio. Agora nós vamos para o 9º círculo e prosseguindo já, né, para a etapa final aí desse percurso dos poetas pelo inferno. Um abraço e até mais.